Olá, boa tarde. Vamos começar a analisar os principais índices europeus, começando pelo PSI 20 precisamente. Nós temos aqui, na última semana, ou nas últimas 2 semanas, tivemos aqui aquilo que parece vir a ser um pequeno movimento de recuperação do PSI 20. Eu tinha deixado aqui, há cerca de 2 semanas, na última análise, 2 cenários hipotéticos para o PSI 20 no curto prazo. Um deles passaria aqui pelo tracejado ao vermelho e irmos aqui termos uma reação ascendente até junto dos 5.200 e qualquer coisa pontos, e depois termos uma reação descendente, isto sem haver ultrapassagem em alta deste máximo relativo nos 5.370 pontos. O cenário mais otimista seria termos a quebra em alta dos 5.370 pontos e depois, na retração, fazermos um mínimo relativo superior ao anterior e depois, aí sim, termos um movimento de recuperação consistente na nova quebra em alta do máximo relativo que anteriormente se haveria de formar. Neste momento temos então aquilo que parece vir a ser uma parte desse movimento de reação, ainda não é bem visível, até porque esta altura é marcada normalmente pela baixa liquidez, mas para já, enquanto estivermos acima daqui do suporte dos 4.700 pontos, o PSI 20 está a salvo de novos mínimos e é importante que aí se mantenha numa ótica de curto e médio prazo. Ainda assim, no curto prazo eu continuo bastante desconfiado. Podemos perfeitamente estar aqui apenas a ter um movimento consolidativo para depois termos uma continuação do movimento descendente numa ótica de médio prazo completamente negativista, como é sabido. Até agora não há quaisquer sinais consistentes de inversão de tendência, pelo menos até que haja aqui a quebra em alta dos 5.390 pontos. Dificilmente teremos uma inversão de sentimento de médio e longo prazo no PSI 20. Por isso, para já, é aguardar com expectativa uma eventual decisão aqui no curto prazo. No médio e longo prazo, muita prudência, porque as coisas não estão fáceis. Passando para o DAX, tivemos aqui um movimento de reação ascendente muito interessante nas últimas semanas. Um movimento de reação ascendente que aconteceu não chegando sequer a tocar neste suporte que foi marcado pela consolidação que deu origem ao movimento ascendente. Repare-se que esta reação descendente, antes de mais, foi originada muito próxima da zona de resistência. Houve um falso breakout da zona de resistência e depois um aprofundar da cotação. Este aprofundar foi bastante saudável e numa ótica de longo prazo era precisamente isso que o DAX estava a precisar para ter agora um ataque definitivo à zona de resistência mais credível, mais forte. É bastante interessante que ele tenha feito de facto essa reação descendente sem ter comprometido de todo a tendência de médio e longo prazo, e vamos ver agora o que acontece na nova aproximação à zona de resistência. Podemos ver aqui no gráfico horário que o DAX, eu tive a oportunidade de alertar na altura para isso, tinha alertado para uma quebra em baixa deste suporte que iria dar origem a um movimento descendente, e depois, durante o período de ativação deste movimento de inversão, tive a oportunidade de fazer um post para o DAX e para o CAC, se não me falha a memória, a alertar precisamente para essa inversão potencial de tendência. A inversão potencial acabou por se potenciar, perdoem-me a redundância, e acabou por se confirmar, dando origem a um movimento de reação ascendente. A verdade é que neste momento estamos aqui numa zona importante de decisões, porque esse movimento de reação ascendente está neste momento a ser colocado em causa com este potencial Head and Shoulder Stop. É verdade que para já não temos qualquer padrão ativado ainda, nem um Head and Shoulder Stop, nem um Cup and Handle, nem um fundo nem um topo em U, mas não é de descartar a possibilidade de termos a quebra em baixa deste suporte nos 9.730 pontos. E se isso vier a acontecer, de facto, vamos ter aqui novo movimento de inversão e novo potencial rally descendente. Muita atenção por isso aqui a esta zona de suporte, porque se ela quebrar, as coisas podem ficar feias. Por um lado, ou de um ponto de vista mais positivista, temos a eventualidade de um canal de lateralização. Não seria de estranhar também que tivéssemos aqui desde já uma reação ao suporte e uma reação que nos levasse até à zona de resistência de curto prazo. Aqui será uma eventual zona interessante para uma entrada longa ou para um reforço de posição, porque de facto estamos muitíssimo próximos de um ponto de stop. A haver uma reação, é uma reação que nos levará muito provavelmente até ao topo do canal. Se houver uma definição, haverá a quebra em baixa da zona de suporte, então aí muito possivelmente iremos até novos mínimos. Então, no que diz respeito ao DAX no curto prazo, eu vou manter aqui algo expectante para já no curto prazo, porque estamos ali prestes
a ativar um Head and Shoulder Stop, mas ainda assim com tendência ascendente, porque a tendência continua a ser ascendente. No que diz respeito ao médio e longo prazo, para já vou deixar também aqui uma seta de neutralidade a acompanhar a verde, mas ainda assim estou bastante positivista numa ótica de médio e longo prazo e acredito que o DAX irá para novos máximos. Passando ao CAC, eu também na última vez que o analisei estava relativamente otimista, porque aqui no curto prazo tínhamos tido uma boa reação, mas ainda assim no que diz respeito ao médio e ao longo prazo não havia ainda sinais consistentes de inversão de tendência, porque o CAC não teve capacidade de ultrapassar nesta zona o seu máximo relativo anterior e por isso isto é um indicador perfeito de uma tendência descendente. Para já, esta é a grande referência para nós numa ótica de médio prazo. Se os 4.420 pontos forem quebrados em alta, então aí temos tudo para ver o CAC fazer um rally ascendente. Para já não há ainda evidências de que isso venha a acontecer e, por isso, mantenho a minha desconfiança de médio e longo prazo. No que ao curto prazo diz respeito, podemos ver, tal como eu estava a sinalizar em relação ao DAX, tivemos aqui um padrão de inversão de tendência descendente para ascendente e temos também, neste momento, um padrão semelhante a um duplo topo a formar-se no CAC. É um padrão de inversão de tendência também, poderá vir a dar origem a um movimento descendente se tivermos aqui a quebra em baixa deste suporte, ou, no caso do CAC, podemos considerar mesmo aqui uma pequena zona de suporte para a cotação. Se houver a quebra em baixa desta zona de suporte, então teremos um aprofundar do movimento descendente e também aqui acredito que possamos vir a mínimos. De qualquer forma, reitero aquilo que disse em relação ao DAX, a possibilidade e a probabilidade estão do lado longo neste momento, por isso é possível que tenhamos aqui uma reação a esta zona de suporte e uma reação que nos leve até à zona dos 4.330 pontos. A haver uma quebra em alta desta zona, é possível que vamos testar máximos. Vou deixar-me para já então, no que diz respeito ao curto prazo, no CAC, neutral, porque não acredito ainda totalmente numa eventual quebra em alta, mas enquanto continuarmos acima do suporte do gráfico horário, vou deixar então, não vou colocar já uma seta vermelha no CAC, vamos esperar por definições durante a próxima semana. No que diz respeito ao IBEX, continuamos no cenário de elevada turbulência. Temos aqui, eu tinha deixado aqui também a indicação no IBEX de curto prazo neutral ascendente. Houve aqui uma reação ascendente, mas uma reação ascendente pouco pálida. Também repare-se, uma vez mais, fruto da época, volumes baixíssimos, não são sinalizadores de grande coisa. De facto, houve muito pouca atividade nos mercados durante a última semana, semana e meia, e vai ser durante a próxima semana teremos de facto uma definição em termos de volume. Vamos ver como é que os investidores vêm colocados para o novo ano. Para já então no IBEX temos aqui ainda uma lateralização de médio prazo. Vamos ver o que é que a cotação se decide a fazer, se quebra os 10.900 pontos em alta ou se quebra os 9.900 pontos em baixa. Uma das duas situações irá acontecer muito provavelmente. Para já está a haver aqui uma lateralização descendente. Eu continuo neutral no médio e longo prazo, mas de facto estou inclinado a acreditar que possamos vir aqui a ter um enfraquecimento no IBEX numa ótica de médio e longo prazo. Numa ótica de curto prazo, uma vez mais, tivemos também aqui um padrão de ativação ativado, um padrão de inversão ativado, perdão, e estamos também aqui nesta zona de neutralidade com aqui não temos um padrão de inversão, temos sim uma zona de lateralização mais clara do que no IBEX, do que no DAX e no CAC. Vamos ver também no IBEX o que é feito, mas também acredito que possamos vir aqui até à zona de resistência. Enfim, no curto prazo vou então também no IBEX manter neutral, deixar aqui a seta ascendente para já de lado. Vamos ver o que é que a próxima semana nos traz. É então tudo por esta semana em relação aos índices europeus. Muito obrigado pela atenção e um bom fim de semana.